Quantos desejam ser visitados pelo Senhor aqui hoje? Amém? Diga para a pessoa que está perto: Deus vai te visitar. Eu creio, o poder de Deus vai cair nesse lugar. Quantos vieram se encontrar com Ele? Amém? Você está no lugar certo. A face do Senhor vai ser revelada a nós. Quando clamamos em unidade, quando há uma intenção, um propósito, um desejo no nosso coração de encontrar Deus. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu creio, nós vamos encontrar Deus hoje. A vontade dEle, o propósito dEle, a revelação dEle. Você está ansioso por isso? Amém? Estenda as suas mãos para o céu assim, em sinal de rendição a Jesus. E começa a clamar agora: vem Espírito, fala comigo. Vem Espírito Santo, fala ao meu coração. Vem Espírito Santo, usa essa palavra agora, ministra na minha vida. Eu quero te ouvir, peça a Ele, clame agora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Que todo impedimento, que toda barreira caia por terra agora. Que os céus se abram neste lugar. Que o poder de Deus seja derramado. Que a palavra revelada de Deus nos alcance em cheio. Queremos a tua ministração, desejamos a tua vontade, desejamos ouvir tua voz. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Se move com poder agora neste lugar. Que nada possa frear o mover do Senhor, nada possa impedir, nada, Pai. Os demônios saem em retirada, que toda preocupação vá embora, que a mente possa agora estar cativa em Cristo Jesus. Fala, Pai, em nome de Jesus. Repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade, fala comigo agora. Eu quero te ouvir, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Quem está animado aqui hoje? Glória. Estamos encerrando a série. Eu termino, na verdade, amanhã, essa série Desconfigurados. Quem foi abençoado em algum culto desse? Deixa eu ver. Amém. Hoje eu Aumente a nossa sociedade. Compartilhar a palavra. Essa semana foi especial. Viajei com meu pai para Foz. Fomos ministrar na convenção, na verdade no congresso de pastores da Convenção Batista Paranaense. E foi tão especial o mover de Deus ali, estar junto, viajar e ver o que Deus está fazendo na nossa terra. E hoje eu quero falar da sociedade desconfigurada, mas eu quero falar também da sociedade transformada pelo poder do Espírito através das nossas vidas. Quem quer ser agente de Deus aqui nessa terra? Amém? Bom, a gente já estudou nessa série Desconfigurados que a queda, o pecado desconfigurou primeiro a nossa relação com Deus. Deus fez o Éden, um lugar de delícias para nós, mas por causa do pecado fomos tirados deste lugar e da condição que tínhamos. Também estudamos sobre a queda e que ela desconfigurou o papel do homem e da mulher na sociedade. E eu falei para os homens fazerem poesias para as mulheres. Quem recebeu uma poesia essa semana? Tá bom, hein? Aproveita agora, você está com a esposa aí do lado. Quem é casado? Deixa eu ver, tem casado? Olha, rapaz, tem bastante, né? Então não perde essa semana, senão ela vai cobrar a semana que vem de você. Eu vou lembrar, viu? Mas Adão, quando vê Eva, ele faz uma poesia. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. A primeira poesia na Bíblia
Ele não está dizendo você pertence a mim. Não, ele está dizendo alma igual, está celebrando, está valorizando a mulher, né? E só vivia no meio de bicho. Quando vem Eva, o cara fica louco. E aí, rapaz, entra o pecado, a queda, e a relação do homem e da mulher vira uma relação de dominação. Depois falamos dos efeitos da queda na família. E aí a gente falou da família desconfigurada, que a serpente está pronta para dar o bote. E se a gente não tomar cuidado, ela nos engana. E aí eu falei da primeira família, o que aconteceu com Caim, a destruição no lar. E semana passada nós estudamos sobre o culto desconfigurado. E a gente ouviu um pouquinho o que é a restauração do culto. Espero que hoje você tenha vindo prestar culto a Deus. Amém? Quem veio fazer isso? Aleluia. Mas hoje eu quero terminar essa série falando sobre a sociedade desconfigurada. Começa, irmão, agora, termina amanhã de manhã. Se você quiser vir, nós vamos terminar essa série. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Diz assim: E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, a artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher. Ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Sociedade desconfigurada. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um livrinho que eu li, acho que na escola, chamado A Revolução dos Bichos. Quem leu esse livro aqui? Ele é uma fábula, é um conto que vai fazer, na verdade, uma crítica social. E é interessante porque ele vai, na verdade, demonstrar que nenhum sistema social resiste à tirania dos homens. E ele conta a história de uma fazenda, onde os animais da fazenda resolvem fazer uma revolução contra os homens. Abaixo a repressão, e aí, liderados pelo porco ancião, eles conseguem tomar o poder da fazenda e estabelecer uma nova forma de governo. Mas a liderança que se estabelece dos porcos, Napoleão e Bola de Neve, olha que liderança boa. Há conflitos entre eles e logo aquele plano maravilhoso de igualdade, tudo aquilo é desconfigurado pela tirania daqueles líderes. Eles tinham leis, uma das leis que eu lembro era que os bichos não podiam dormir na cama dos homens. Mas aí quando eles assumem o poder, eles mudam um pouquinho. Eles não podem dormir na cama dos homens com lençol. Foi o jeitinho que eles deram de aproveitar o prazer da cama, porque eles estavam no poder. E na verdade esse livro fala de uma crítica a todo o sistema. Por melhor que seja, ele não é capaz de resistir à tirania dos homens. E é exatamente isso que a Bíblia está nos mostrando aqui. Caim, ele se propõe a construir uma cidade, uma civilização, mas essa não resiste à tirania de Caim
e das lideranças que vêm na sequência. A Bíblia vai nos mostrar que Caim se afasta de Deus e ele tenta criar uma civilização sem o Senhor na terra de Nod. Nod significa cidade de fuga ou cidade do exílio. E ali ele começa esse projeto. Olha o que diz o versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. É muito interessante que ele tenta fazer essa cidade longe de Deus. Mas ela é uma civilização que vai às ruínas, que não dá certo. E eu creio que nós também, no afã muitas vezes de fazer o bem, já nos decepcionamos. Quem já tentou ajudar alguém e não deu certo? Eu lembro uma vez que eu estava na empolgação, no fogo, recém-convertido, adolescente. Encontrei um menino, ele morava na rua, falei, vou ajudá-lo. E aí eu dei comida para aquele moço, depois comecei a acompanhá-lo, arranjei um abrigo para ele não conseguiu ficar lá, e depois de um tempo eu levei ele para minha casa, dormiu lá uns dias, na casa dos meus pais, dormia no meu quarto. Meu pai ficou feliz comigo. Eu trouxe um amigo hoje, ele vai ficar. E aí arranjei emprego para aquele moço, mas ele era dependente químico. Um dia ele nos roubou e foi embora, e eu lembro da minha frustração. E sabe, eu acredito que nenhum plano, nenhuma ideia política, ideológica, social, ela resiste à tirania dos homens. Também já me decepcionei, não sei você, seguindo lideranças, acreditando em projetos de governo, de ideais sociais, mas ao longo da caminhada eu pude ver que todos caíam no mesmo problema. Não existe solução para o problema do homem. E talvez você, como eu, se sinta frustrado, não sei o que fazer, não sei como transformar a sociedade. Vários projetos me decepcionaram, pessoas me decepcionaram, planos me decepcionaram. Mas eu quero te dizer que a Bíblia nos apresenta algo diferente. Enquanto essa civilização sem Deus era constituída, uma outra em paralelo também era organizada. No versículo 25, a Bíblia diz: Adão tornou a ter relação com a sua mulher e deu à luz a um filho, a quem ele pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu um descendente em lugar de Abel. A Sete nasceu-lhe também um outro filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. Enquanto uma sociedade é estabelecida sem Deus por Caim, uma outra é estabelecida por Enos, por Sete. Uma sociedade que volta a invocar o nome do Senhor. E é interessante que agora a Bíblia vai nos apresentar um conflito que é deflagrado lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando acontece a queda. Eva é amaldiçoada, a terra, o homem. E aí Deus fala para ela: olha, vai haver inimizade entre os descendentes da serpente e o teu descendente, o descendente da mulher. Ele ferirá a cabeça e ela ferirá o calcanhar. Lembra dessa profecia? Está falando de Jesus. Mas está falando de duas descendências. A descendência da serpente, aqui não está falando de filho de cobra, não é isso. A serpente representa o inimigo. Uma descendência, uma sociedade, uma organização de pessoas que está debaixo da influência da serpente. E ele está falando de uma outra sociedade que resiste a essa influência pelo poder do descendente, do Messias, de Jesus. E aqui essa ideia nos é apresentada. É por isso que Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 3, ele vai ser apresentado na genealogia de Lucas dessa forma: Jesus, filho de Enos,
filho de Sete, filho de Deus. Ele é o descendente da mulher, que veio para se arrebentar com as obras do inimigo e nos apresentar um novo plano de sociedade. Mas pastor, que plano de sociedade é esse? É interessante que, de certa maneira, esses dois grupos aqui, que a Bíblia nos apresenta, essas duas civilizações, elas representam o que o Novo Testamento vai chamar da relação entre o mundo e o reino de Deus. O mundo na Bíblia, se você ler no Novo Testamento, ele não está falando da terra. O mundo no Novo Testamento tem a ver com um sistema de valores cuja liderança está debaixo do inimigo. Ele que governa, ele que sustenta. Mas a Bíblia, quando fala do reino de Deus, ela fala de uma sociedade que é estabelecida por Jesus. Uma sociedade que é transformada, sim, que não é deformada pela cultura do mundo, que resiste e que resolve o problema, sim, da tirania dos homens. Mas como isso funciona? Como esse reino é estabelecido? É por isso que Jesus, lá em Coríntios, ele é chamado de segundo Adão. Quem já leu 1 Coríntios 15? Lembra de Jesus, o segundo Adão? Olha o que a Bíblia fala. Visto que a morte veio por um homem, a queda destroçou tudo por causa de Adão. Também por um único homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia! Existe uma resposta para a tirania dos homens. Existe uma resposta para a sociedade falida e que não dá certo. Existe sim, é Jesus. Ele é o segundo Adão. E ele veio estabelecer o reino de Deus, que é um reino espiritual, que é estabelecido por Deus na nossa vida. E hoje eu quero te dizer, você não precisa viver frustrado, porque nós não somos desse mundo. Deus quer nos fazer ingressar numa sociedade perfeita, ideal, sim, governada pelo Espírito de Deus. E todos aqueles que tiveram encontro com Jesus podem ser libertos da sua própria tirania e ingressar nessa sociedade chamada Reino de Deus. Aleluia! É muito interessante que quando Jesus está ensinando os seus discípulos, em determinado momento ele vai dizer assim: vocês vão sair de casa em casa, vocês vão curar os doentes, expulsar os demônios e vão declarar: o reino de Deus chegou. E sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim em nome de Jesus curar os doentes, expulsar os demônios e declarar: o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. Não tem sistema nenhum nesse mundo que resista à tirania do homem, mas existe um sistema sim que você pode ingressar ainda hoje. É o reino de Deus. Ele é inaugurado na pessoa de Cristo. Se ele chegar na sua vida, você vai fazer parte dessa sociedade real. Aleluia. É por isso que somos embaixadores. É por isso que estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Não somos deste mundo. Aleluia. Quantos creem nisso? Amém. Mas enquanto vivemos aqui, nós vamos ter que viver esse embate que essas duas civilizações viviam. Conflito entre o mundo e o reino de Deus, os descendentes de Caim e de Sete. E como que nós devemos cuidar para que
nossa visão de mundo não seja desconfigurada. Quantos desejam uma cosmovisão cristã? Pastor, o que é cosmovisão? É enxergar um mundo, as lentes que você enxerga um mundo. E você quer pedir hoje: Jesus, eu quero enxergar um mundo com as lentes de Cristo. Quantos desejam isso? Amém. Deixa eu te dizer como é que Deus pode resolver o problema do sistema social que não dá certo. Primeiro problema que a gente encontra aqui, nessa sociedade desconfigurada, e que Jesus vem resolver, é o problema do propósito, ou o conflito do propósito. A Bíblia diz: Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. O primeiro conflito aqui é de propósito. Para que o ser humano foi criado? Qual que era o objetivo ao Deus construir ou constituir sociedade? Era que o homem se relacionasse com Ele. Mas quando esse propósito é retirado, acontece um vazio de propósito. Nesse caso, Caim, ele se retira da presença de Deus na sua revolta. Deus lhe impõe um castigo e ele fica bravo. E ao invés de acatar e se arrepender, ele tenta fazer o contrário. Deus tinha dito: você vai andar como um errante, como um andarilho. Não, ele vai lá e constrói uma cidade. E é interessante essa cidade. Ela chama Enoque. E o nome Enoque significa dedicado. É o nome do seu filho. E ela representa uma sociedade cujo propósito é servir ao homem, aos interesses do homem, aos interesses de Caim. Mas o que acontece com essa civilização? A Bíblia vai nos mostrar. Ela desenvolve tecnologia, ela desenvolve arte, ela desenvolve ciência. Você vai ver ali Tubal-Caim, é o primeiro dessa descendência, que cria os elementos de corte, as primeiras armas. Ele desenvolve tecnologia. Jubal é o pai das artes, faz a flauta, faz a harpa. Você vai ver um outro lá que é Jabal. É um nome bom para dar para o filho. Jubal e Jabal. Você vê, é gêmeos. O Jabal, ele é o cara que cria a ideia das tendas. Uma criação de gado diferente. O homem serve ao propósito de, sim, criar resoluções para os seus problemas. Mas ainda assim existe um vazio. Um vazio porque nós fomos feitos para sermos transcendentes. Há um vazio de propósito. E de certa maneira essa sociedade, representada por Enoque, tem muito a ver com o homem moderno. O homem moderno é dono do seu nariz. É dono da sua vida. Serve aos seus interesses e propósitos. Eu estava ouvindo, meu pai pregou também sobre esse tema, e ele falou do homo deus, a ideia de Nietzsche, do super-homem. E ele falou de Harari, que fala que esse homem é falível, sim, mas é como o Batman, que tem os seus cintos cheios de resoluções. E ele então se desenvolve, e essa é a ideia, esse é o conceito. Ele serve aos seus próprios interesses. Mas sabe, a Bíblia vai nos mostrar que isso não é capaz de resolver o problema do propósito. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes aqui? Dependendo de onde você pega Eclesiastes, você não está familiarizado com a Bíblia, você estranha os textos. Quem já estranhou os textos? Eu já vi irmão usando para falar assim: nota, dizendo aqui na Bíblia. O cara estava meio revoltado, né? Está aqui, ó, Salomão está falando. Mas ele não entendeu o livro. Na verdade, está fazendo uma crítica, uma autocrítica. Ele está dizendo: olha, eu no esplendor da minha riqueza, do meu domínio, eu tentei servir aos meus propósitos. Eu busquei satisfação.
em mulheres. Ele fala das mulheres que teve, ele fala da satisfação que buscou nas riquezas, no conhecimento. E ele vai falando, mas eu descobri que tudo era vazio de vazio, vaidade de vaidade, significa vazio de vazio. Eu não encontrei propósito nisso. E aí, agora eu estou velho, daí é a conclusão do livro. E eu já provei tudo isso e continuei vazio, descobri que tudo era vaidade. Então, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando você fique velho, tiver com a pele toda enrugada, tiver com os dentes caindo, com os cabelos brancos, você não venha se perguntar: o que eu fiz com a minha vida? Eu corri atrás do vento. E tem muita gente aqui que está servindo a propósitos vazios. Está correndo atrás do vento. Porque na sociedade desconfigurada, isso que apresentam para a gente é sinônimo de aceitação, de aprovação. E aí a gente começa a correr atrás dessas coisas. Eu lembro, fiz uma viagem há alguns anos, fui pregar numa igrejinha em Nova York, e eu lembro passando pela praça, e tinha um cara fazendo, ele era um artista, ele fazia bolhas de sabão gigantes. E eu lembro daquilo, porque elas tinham formas diferentes, cores diferentes, era um barato. E eu estava passando por ali e fiquei olhando aquelas bolhas, fiquei vendo. E achei um barato as crianças. Elas viam aquelas bolhas de sabão e elas saíam correndo atrás das bolhas de sabão, mas quando elas encostavam, desaparecia. Quando encostavam noutra, desaparecia. Quando encostavam em mais outra, desaparecia. E é assim a nossa vida quando a gente corre atrás dos nossos propósitos, ou do que este mundo, na perspectiva bíblica, apresenta para nós, que é o objetivo, que é valor. Em nome de Jesus, tem muito jovem aqui. Esse é o tempo de você encontrar os teus propósitos no Senhor. Ele vai preencher um vazio que nenhum trabalho, nenhum emprego, que nada, nem ninguém, nenhum recurso, nenhum dinheiro, nenhuma viagem pode preencher na sua vida. Esse é o vazio que ficou pela ausência de Deus num plano de propósito de vida. Você precisa de Jesus, você precisa de Deus. Ele precisa ser o propósito, sim, estabelecer propósito na sua vida. Quantos creem nisso? Agora olha que interessante, tem um Enoque na descendência de Caim, mas tem um Enoque na descendência de Enos, de Sete, essa civilização dos filhos de Deus. Só que o Enoque, na perspectiva dos filhos de Deus, nessa civilização consagrada, que busca o Senhor, Enoque, nome dedicado, não a um propósito dos homens, ele é dedicado ao propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer: e Enoque andou com Deus, por isso o Senhor o tomou para si. Ele encontrou um propósito maior, que transcende, que vai além, que toca os céus, que está além desse mundo. Ele encontrou propósito no Senhor. Enquanto encontrou Deus, o Senhor o tomou para si. Aleluia! Aqui nessa casa existem Enoques. Eles servem a igreja. Eles vêm da mesma família. Um serve aos seus interesses, outro serve ao propósito de Deus. Qual Enoque você quer ser? Qual Enoque você quer ser? Qual Enoque? Hoje você veio a essa casa porque o inimigo não vai mais desconfigurar o propósito de Deus para a sua vida. Hoje você veio a essa casa porque Deus vai se revelar a você. E a palavra propósito na Bíblia, chamado Kalel,
ela tem dois sentidos. Primeiro é chamar das trevas para a luz. Essa palavra chamado na Bíblia muitas vezes é usada no sentido de conversão, de salvação, de transformação de vida. Ele foi chamado por Deus, foi chamado. E pessoas hoje aqui vão ser chamadas das trevas para a maravilhosa luz. Vão encontrar um propósito. Estão em trevas, mas vão encontrar o propósito de vida no Senhor. Eu lembro quando Ele me chamou, eu não conseguia ver nada. Eu não conseguia enxergar propósitos para a minha vida. Eu não era capaz de discernir o que Deus tinha para mim. Mas numa reunião, quando alguém veio orar por mim, eu ouvi Ele falando: Deus te escolheu no ventre da sua mãe, Ele te ama, Ele tem planos para a sua vida. E naquele momento, o propósito de Deus foi revelado para mim, e eu fui despertado das trevas para a maravilhosa luz. Eu nasci de novo, eu fui chamado, o Espírito soprou nas minhas narinas. Eu estava morto e eu revivi porque eu fui chamado por Deus. Ele é o segundo Adão, Ele me despertou da morte e eu encontrei o propósito de Deus. Aleluia! Quantos encontraram esse mesmo propósito? Amém? Mas existe um outro propósito. A palavra Kalel também significa chamados para fora. E aqui tem a ver com a nossa missão. E tem muito jovem, tem muito irmão aqui na igreja, já mais maduro, que ainda não encontrou o seu propósito em Deus. Nós fomos chamados para fora. Quando a presença de Deus entra em nós, algo incontrolável toma conta. E aí nós saímos. E a Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. Nós somos chamados para transformar a sociedade. Sabe, quando as coisas vão começar a mudar, quando Deus resolver a minha tirania, a sua tirania, e nós saímos lá fora dizendo: existe um jeito para você, existe um propósito para você. E quando saímos, somos chamados para fora e pregamos o Evangelho, Deus começa a transformar a sociedade. Sabe por que a sociedade está desconfigurada nesses dias? Porque os filhos de Deus estão calados. Sabe por que a sociedade está desconfigurada nesses dias? Porque nós somos omissos. Sabe por que a sociedade está do jeito que está e você reclama assim? Porque a paixão foi embora pelos perdidos do nosso coração. Quando vamos começar de novo os evangelismos pelas ruas? Eu lembro do tempo que todo final de culto aqui tinha um grupo saindo. Eles iam para as ruas, para as praças, para as filas das baladas. E eu participei de tantos movimentos assim. Por quê? O que eu vivia aqui eu queria compartilhar. E eu não sei se você já viu alguém sendo chamado por Deus das trevas para a maravilhosa luz. É tremendo. Eu lembro de uma dessas reuniões que nós saímos. Terminou o culto, nós tivemos um momento de oração. E a orientação que foi nos dada foi o seguinte: não saiam distribuindo folheto. Orem e peçam para que Deus revele para vocês pessoas que são de Deus e Ele quer nos usar para que os olhos delas sejam abertos. E eu lembro, nós saímos pelas ruas, um monte de gente na fila da balada. Falei: o que a gente está fazendo aqui? Mas eu comecei a orar: Deus, tem alguém que é do Senhor aqui? Tem alguém que é do Senhor nessas filas? Tem alguém que o Senhor quer chamar nesse lugar? E eu lembro, eu andando, e de repente eu vi um jovem. Ele estava sentado assim na beira de uma mureta que ficava na frente de um restaurante, aquela muvuca. Eu sentei do lado daquele moço. Sabe, não sei se você vai acreditar, mas Deus me mandou aqui para perguntar como você está. E aquele moço começou a chorar. A minha vida não está boa. E aí começou a contar as histórias. E eu lembro a gente no meio daquela muvuca. E aquele moço entregando a vida para Jesus. Porque naquele dia nós fomos chamados para fora. Eu creio, Deus pode transformar todas as coisas. Quantos foram libertos aqui da sua própria tirania? Tem pedido ajuda de Deus nesse sentido. Aleluia! Você foi chamado. Você vai encontrar propósito, alegria no Senhor. Lembra do teu Criador nesse tempo.
Ele quer usar você. Quantos querem ser usados dessa maneira? Amém? Segunda lição. Segundo problema que Jesus vem consertar nas nossas vidas é o problema do governo. E a Bíblia diz: Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Primeiro problema, ou conflito, propósito. Segundo, governo. A sociedade está desconfigurada por causa do problema do governo. E aqui, Lameque, o nome significa poderoso. E ele é uma representação de um coronel dos tempos antigos. Sabe? Cara que manda. Uma espécie de ditador. Agora a lei de Deus é substituída nessa civilização de Caim pela lei do mais forte. E a arrogância de Lameque é deflagrada quando ele diz: ó, quem tentasse se vingar de Caim, Deus disse que ia se vingar 7 vezes. Eu matei um homem. Quem mexer comigo vai pagar 70 vezes 7. É isso que ele está falando. Ele está falando de uma vingança do homem. 70 vezes 7. Agora a sociedade fica à mercê dos poderosos, que tentam ocupar o lugar de Deus. Eu posso fazer mais que Deus. Deus vinga 7, eu vingo 70. 70 vezes 7. E sabe, não existe um mecanismo que possa blindar-nos deste tipo de domínio. De pessoas que procuram ocupar o lugar de Deus, que têm sede de poder, e de alguma maneira a sociedade em nossos dias, tempo e fora de tempo, não importa qual época, você vai encontrar pessoas com esta ambição de poder. Como um sistema de valores pode resistir à tirania do homem que quer ocupar o lugar de Deus e governar? E é nesse sentido que a Bíblia vai nos apresentar o reino de Deus. No mecanismo da graça do Senhor, esse problema é resolvido pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quem já aceitou Jesus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quando você aceitou Jesus, o governo de Deus foi estabelecido na sua vida. O reino de Deus chegou. Nós temos um rei, nós temos sim um comando. E ele vem através da obra do Espírito em nós. E o homem que não consegue se governar, agora ele é transformado pela obra do Espírito. E o Espírito o convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem aqui depois de se converter, foi fazer algo que fazia no passado, antes da conversão, e ficou incomodado? Levanta a mão. A obra do Espírito. Eu lembro do menino que eu discipulava, que ele aceitou Jesus num culto. Ele tinha um hábito de ir assim nas padarias, nos lugares que ele pegava sempre umas balinhas e colocava no bolso. Naquela semana da conversão, quando ele foi meter a mão ali para pegar as balinhas e colocar no bolso, veio um incômodo. E a lição daquela semana do discipulado era sobre o Espírito Santo. E aí quando eu comecei a ler para ele o que o Espírito Santo fazia, ele falou: eu tenho o Espírito Santo. Eu falei: por quê? Aí ele me contou, eu fiquei incomodado, eu não consegui pegar as balinhas. Eu falei: o governo de Deus chegou na tua vida, aleluia! Sabe por que você pode mudar? Porque você não precisa mais ser escravo da sua tirania. Sabe como você pode controlar os seus impulsos? Através da obra do Espírito Santo na sua vida. Você não precisa ser mais escravo, você não precisa ser mais refém, você não precisa
Basta buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E quando o governo dele chega, a nossa vida é transformada. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que Deus fala? Ele fala. Como é gostoso. Você está fazendo um caminho, um projeto, um plano, aí muda tudo. Você vai orar, Deus fala diferente. Muda lá, faz assim. E aí o governo dele é do jeito dele. E eu fiz um monte de meta esse ano. Você faz meta, você coloca lá, eu faço. Pego a agenda, começo a anotar um monte de coisa. Mudou a maioria dos planos. Aí você vai orar, Deus fala, não é para você guardar isso aqui, é para você abençoar teu irmão. Isso aqui é para fazer. Aí muda tudo. Mas é um privilégio servir a Deus. É um privilégio ver a dinâmica do reino. Onde um abençoa o outro, e outro abençoa mais um, e outro abençoa mais outro, e assim vai. Eu contei aqui essa dinâmica do governo de Deus. Quando estourou a pandemia, Deus falou, você vai abençoar pessoas. E um dia andando, eu estava andando em volta do cemitério ali, da Água Verde. Pastor, mas por que em volta do cemitério? Não sei, é porque é perto da minha casa, não tem nada demais. Mas eu estava andando ali e orando, falando com Deus. Ele falou, você vai passar um valor para fulano de tal. E aí eu senti aquilo, fui lá, abençoei o irmão. Aquela semana, uma pessoa que participava da live de oração, que eu não conheço, entrou em contato, falou, pastor, eu quero seus dados, passa aí teu CPF, teu Pix. Ele depositou o mesmo valor que eu tinha dado para aquele irmão. Aí eu falei, bom Deus, se o senhor fez uma vez, vamos fazer de novo. Aí eu escolhi outra pessoa. Fui lá e abençoei essa pessoa. Naquela semana, uma outra pessoa entra em contato comigo, pede meu Pix. E ele deposita o mesmo valor. Aconteceu isso 5 vezes. Na 5ª vez, eu estava na casa de um jovem, chegando. Eu pus o dinheiro dentro de um livro para entregar para ele. Tocou o interfone, a mãe dele desceu. Eu falei, entrega para o seu filho. Quando eu estou falando com ela, toca o meu telefone. O médico da igreja, pastor, Deus me incomodou. Me passa os seus dados. Quando eu entrei no carro, abri a porta, sentei no volante, era o mesmo valor que eu tinha colocado dentro do livro. Existe um governo de Deus? Que privilégio fazer parte do reino de Deus. Eu sou governado por Ele, você também. E Ele põe coisas no seu coração e no coração do outro. E as coisas acontecem. Aleluia! Quantos querem fazer parte desse governo, serem governados pelo Espírito Santo de Deus? Terceira e última lição. Essa sociedade desconfigurada, ela também está desconfigurada na sua justiça e nos seus valores. E é muito interessante o que acontece aqui. O que vale é a lei de Lameque e não a de Deus. A lei do indivíduo, ela interessa mais para ele do que qualquer outra coisa. E aí, uma nova ordem de valores é apresentada nessa civilização. Lameque, ele vai falar da vingança, da impunidade, 70 vezes 7. Olha a diferença no reino. 70 vezes 7, o que era? É o padrão de Jesus para a gente perdoar. Olha a diferença. Tem 70 e tem 70 vezes 7. Um é para vingar, o outro é para perdoar. Ele introduz a imoralidade. Ele é o primeiro polígamo na revelação bíblica. Ele casa com 2 mulheres, Ada e Zilá. A terra na sua geração fica cheia de corrupção. A maldade se espalha. O texto bíblico diz, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Olha que interessante. Nós podemos ser dirigidos pela lei de Lameque ou pela lei do reino de Deus. E eu me preocupo muito
com os dias que estamos vivendo. Uma cultura chamada mundo se estabeleceu de diferentes formas, ensinando valores que não são os valores da palavra. Há um confronto direto. E eu tenho ficado muito preocupado, porque eu tenho visto na igreja uma mistura de ideias. O que dita, o que as pessoas defendem não é a palavra de Deus, mas o sentimento do coração ou o contexto social que eles estão inseridos. E sabe, quando na Bíblia se misturam as ideias, a Bíblia vai falar no texto seguinte, no capítulo seguinte, que os filhos de Deus acham as mulheres dos filhos dos homens bonitas e se misturam com elas. A mentalidade da descendência de Caim se mistura com a descendência de Sete. E aí há uma depravação total. E o que acontece? O dilúvio. Deus fere a terra. Será que nós não estamos vivendo um tempo de dilúvio? Será que as nossas ideias não estão misturadas demais com o que representa a cultura e as leis de Lameque nesses dias? Cuidado. Eu às vezes passeio pela internet e você vai vendo tanta gente na igreja defendendo valor que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Presta atenção aqui, ó. Não importa o tema, aborto, feminismo, liberação da maconha. Não importa o tema, homossexualismo, não importa. Da onde que você busca a orientação para tomar uma decisão, para tomar partido, para defender uma ideia? Isso é fruto de uma reflexão bíblica. Você foi à palavra, porque a lei de Deus que governa a tua vida. Quantos aqui, todos são crentes aqui? Levanta a mão. Quem é de Jesus aqui? É a lei de Deus que governa a tua vida? É mesmo? É mesmo? Então quando você pegou esses temas e foi à palavra, não querendo defender uma ideia, mas aberto em oração para ouvir o que Deus tem para falar com você. Sabe o que eu acho? Às vezes a gente vai no impulso da galera, está todo mundo falando. O mundo arrasta. Eu li lá no começo, o mundo nos odeia. Não há consenso. Eu tenho visto gente no meio das revoluções de Lameque. 70 vezes 7, vai para a rua. Fica arrepiado. Mas está defendendo coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A lei de quem você serve? A lei de quem você serve? Isso é sério demais. Sabe, nós estamos vivendo tempos onde a sociedade está sendo desconfigurada. Mas olha que interessante. Também tem um Lameque na descendência de Sete. Sabe quem ele é? O pai de Noé. O pai do justo, que Deus usa para restaurar a terra. Eu creio que nessa geração, Deus vai levantar homens justos para restaurar a terra. Deus feriu. Ele fez a ferida e a ligará. Ele está chacoalhando o mundo, dizendo: ei, não é desse jeito. Prestem atenção. Cuidado. Eu tenho orado muito por isso. A Sil sabe.
Logo que começou a pandemia, eu tive um sonho muito estranho. Nesse sonho, vários jovens da igreja, Laurinho, pode chegar aí, pessoal. Vários jovens da igreja usavam drogas, estavam intoxicados. E eu lembro que eu fui conversar com um deles e falei, mas como? O que está acontecendo? Ele me disse, pastor, você tem que ver como é que é as drogas, como é que chega para nós. E aí ele me levava num lugar que era um cassino maravilhoso, lindo. E aí vinham bandejas e aquelas balas coloridas, aqueles negócios. Ele falou, olha isso. E aí depois ele me levava numa outra sala, uma sala de bolos. Tinham bolos assim, um mais bonito do que o outro. Ele falou, olha que delícia, pastor. Só que as drogas estavam dentro dos bolos. E aí ele me levava num set, era um filme. Chegava, tinha um gangster, o cara com uma arma. Ele me abraçava e começava a me mostrar lugares lindos. Tinham cavalos, jardins, lugares maravilhosos. E ele ia me mostrando, um cara simpático. Mas depois, quando aqueles meninos que estavam no meio daquele set queriam sair daquele sistema, eles eram empurrados. Quando tentavam se levantar, eles jogavam, davam as mãos e jogavam de novo no chão. E eles se tornavam reféns de uma cultura sem Deus. E aí eu lembro que aparecia um pastor velhinho e falava para mim, eles vão ser transformados, mas antes virá a humilhação. Eu falei, não, Deus. Eu tenho visto aqui jovens que eu amo passando por coisas que não precisavam passar. Nós ouvimos um testemunho aqui no culto passado de um jovem. Pediu a palavra. Falou, eu sou essa pessoa. Eu comprei as brigas erradas. E agora estou vivendo coisas que eu não precisava viver. E nós oramos aqui. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, isso não precisa acontecer contigo. O diabo tem usado os filmes, tem usado a internet, os meios de comunicação, a serpente, para estabelecer valores que são contrários à palavra de Deus. E isso está tão presente que nos desensibilizou. A gente não vê mais, não percebe mais, não sente mais. Mas hoje o Espírito Santo vai ser derramado sobre esse lugar, porque Ele é quem governa. E se de verdade você quiser servir a lei de Deus, Ele vai te incomodar, Ele vai te mostrar o que é certo, o que é errado. Ele vai estabelecer valores novos, Ele vai sensibilizar o teu coração, Ele vai transformar a sua vida. Eu não sei qual é o movimento, qual é a corrente, não me interessa. Existe a lei de Deus e a de Lameque. Quem você está servindo? Eu creio que a nossa sociedade vai ser transformada pelo poder de Deus. Ela foi desconfigurada por propósitos errados, por governos errados e por uma cultura de valores, um padrão de justiça errado. Mas eu creio que Jesus é maior, e nessa casa nós seremos transformados de glória em glória, de visitação em visitação. O amor de Deus vai cair nesse lugar. Ele vai trazer novo entendimento, nova mentalidade, renovação da mente, e nós veremos a glória do Senhor. Eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Eu creio, Deus está nos preparando para um tempo novo. As pessoas estão lá desgastadas, com valores que não deram em nada, procurando uma palavra. Deus vai nos levantar nestes dias. Ele quer te usar, Ele quer te usar. Mas hoje eu queria te desafiar que toda deformação no conceito de sociedade seja substituído pelo reino de Deus na nossa vida.
Eu quero sair pelas ruas dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Nós vamos entrar nas faculdades e declarar: o reino de Deus chegou. Jovens, quantos universitários aqui estão? Levantem as mãos. Jesus enviou vocês para as universidades. Vocês vão curar os doentes, vão expulsar os demônios e vão declarar: o reino de Deus chegou. Não tenham medo, não tenham medo. O Senhor é com vocês. Em nome de Jesus. Cada homem, cada mulher aqui nessa casa, tudo que o inimigo tentou lançar na sua mente, distorcendo sexualidade, tornando escravo de vícios, hoje o poder de Deus vai ser liberado sobre esse lugar. O reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. O reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. O reino de Deus chegou. Preparem os caminhos, aplainem as estradas. Ele está vindo, Ele nos enviou na frente. Em breve Ele voltará, em breve Ele virá em glória. Os céus serão tocarão a terra. Todo olho verá, toda língua confessará. Falta pouco, em breve o alarme vai tocar, em breve a buzina vai tocar, os céus se abrirão. Você está preparado? Você está preparado? Em nome de Jesus, viva como você, se você não estivesse aqui. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. Jesus em breve voltará. Ele está nos chamando para construir um reino que não é nosso, um governo que não é deste mundo, estabelecer o reino de Deus. Essa sociedade dá certo. Se você quer dizer: pai, me usa da maneira que o Senhor quiser, trata a minha vida, a minha alma, os meus preconceitos. Eu quero ouvir a tua lei, entender dela. Eu quero ser direcionado pelo Espírito. Eu quero cumprir o teu chamado. Eu quero, Pai, aonde você está, fique de pé no teu lugar. Vamos orar agora, vamos pedir a bênção de Deus. Vamos pedir a intervenção do alto. Aleluia. Nós vamos orar agora. Se Deus falou muito com você hoje, você está tocado por essa palavra, você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você quer o governo de Deus na tua vida, ou você quer entregar algumas coisas do teu coração e consultar o Senhor: Deus, o que é certo, o que é a tua lei. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Você quer ser usado, que quer sair pelas ruas, que quer pregar o Evangelho, venha, 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 em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, venha, eu quero orar por você também agora. Venha, eu não sei o que Deus tocou, o que Ele falou. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, 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 venha. Pode vir, pode vir. Pode vir, tem mais gente, Deus está chamando hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tenha medo, venha, venha. Essa palavra foi para você. Deus falou contigo, saia do teu lugar. Venha aqui à frente. Entrega a sua vida, o seu coração, o seu chamado, o seu propósito. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Venha, 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 venha. Venha, pede licença. Pede para abrir espaço. Venha agora, em nome de Jesus. Venha agora, em nome de Jesus. Aleluia. Isso, tem mais gente. Isso, descendo da galeria. Venha, venha, lá no fundo, aqui no meio. Vem para cá, vem para cá. Venha, 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 venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Glória a Deus, glória a Deus. Venha, 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 venha. Aleluia, aleluia. Tem mais gente. Aleluia. Tem coisas que você tem cultivado no teu coração que só estão trazendo revolta, estão te ajudando em nada. Hoje Jesus quer te curar disso aí. Vem pra cá em nome de Jesus. A lei de Deus é diferente. Venha, 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 venha. Se alguém te abraçou e te convidou para alguma coisa, está te incomodando agora, vem para cá em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Eu não sei quais são as entregas que eles estão fazendo hoje nesse lugar. Alguns estão descendo, vindo aqui, alguns estão convidando Jesus. E
pedindo o governo de Deus nas suas vidas. Muitos estão questionando valores, princípios, jeito de andar. Eu quero pedir agora, Pai, que o poder de Deus caia nesse lugar, que os teus filhos sejam cheios do Espírito Santo e que a lei de Deus seja estabelecida nos seus corações. Faz algo novo, Pai. Faz algo novo, Pai. Faz algo novo. Que a nossa visão de mundo que está deformada seja restaurada pelo Espírito de Deus. Vem, Pai. Opera entre nós. Move os céus nesse lugar. Toca a vida de pessoas. Transforma a gente aqui. Que a tua graça e o teu poder se manifestem entre nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Você que veio. Se você quiser uma oração, esse pessoal de colete verde vai orar por vocês, vai ajudá-los. Se você tem alguma dúvida, nós queremos te abençoar. Mas vamos adorar a Deus com essa última canção e declarar que Ele é grande, Ele é poderoso. Abre o teu coração agora, pede para Ele falar contigo. É a última música, mas eu creio que Deus continua operando e Ele pode falar conosco agora, amém? Vamos orar? Vamos cantar? Eis-me aqui, prostrado outra vez, Aleluia. pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Aleluia. Deus cura pessoas agora, em nome de Jesus. Eu me rendo. Se renda. Se renda. Declare, Senhor, eu me rendo. Eu quero o teu favor, o teu propósito. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Aleluia. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, Torna irresistível, Pai, nessa casa. Em nome de Jesus. pra conhecer-te mais. Ele vai soprar hoje nesta casa, vento impetuoso, Santo Espírito de Deus, vem neste lugar, inunda os nossos corações com a tua presença, aleluia. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como vendaval, Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, aleluia. faz teu querer em mim.
Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar pela nossa terra. Vamos orar. Estenda as suas mãos. Vamos orar aí. Aonde você está, abre a tua boca. Fala: Deus, restaura meu país, restaura a minha terra, a minha casa. Estenda as suas mãos. Levante teu clamor agora. Restaura, Pai. Em nome de Jesus, transforma, um tempo novo se estabeleça. Ah, Deus, aleluia. Nós clamamos pela nossa terra, a sociedade onde vivemos. Pedimos, Pai, que toda deformação, toda desconfiguração seja assim, Deus, revelada pelo poder do Espírito Santo. Pai, a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a nossa terra. Pai, nós pedimos: tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, do nosso pecado. Ah, Deus, nos dá um espírito de sabedoria nesse tempo, para sermos os agentes de transformação. Tira a cegueira, Pai, que o inimigo saia em retirada e o poder de Deus possa nos libertar, que dias melhores possam vir, Pai, que a bênção do Senhor se estabeleça. Vem, Espírito Santo de Deus, que essa palavra que ouvimos hoje, ela possa frutificar nas nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre nós e sobre a Tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Vai na graça e paz de Jesus. Enquanto vamos louvando ao Senhor. Reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. O nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou.
Até o próximo.